Contos do Apocalipse. O passado revelou, o presente estremeceu, mas é o futuro que queimará como fogo nas páginas da eternidade. Vivemos dias em que a esperança é negociada, a verdade silenciada e a fé ridicularizada. Muitos acreditam que o fim é apenas uma metáfora ou um exagero religioso. No entanto, as Escrituras falam com precisão de um tempo vindouro, um tempo em que os céus se abalarão, a terra gemerá e cada coração será confrontado com a eternidade. Contos do Apocalipse é uma coletânea de histórias inspiradas nas profecias bíblicas, especialmente no livro de Apocalipse. Aqui, passado, presente e futuro se entrelaçam em narrativas que revelam a luta entre luz e trevas, fé e engano, vida e morte eterna. Cada conto é uma janela para os últimos dias da humanidade, mas também um espelho para o nosso tempo. Por meio de personagens fictícios, mas fundamentados em verdades eternas, mergulharemos em cenários futuristas onde a palavra de Deus é a única âncora diante do caos. São histórias de resistência espiritual, juízo iminente e, acima de tudo, esperança. Não se trata de ficção pela ficção, é um chamado ao despertar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Que ao ler cada conto você sinta o sussurro do Espírito chamando sua alma para mais perto da verdade, e que, ao final de tudo, você esteja entre os que perseveraram até o fim. A contagem já começou. Bem-vindo aos Contos do Apocalipse. História de hoje: Refúgio na última aurora. O fim chegava como a Bíblia relatou por muitos anos atrás. O mundo estava irreconhecível. Cidades antes vibrantes estavam agora mergulhadas em trevas, não por ausência de luz elétrica, mas por causa de algo mais profundo. Governos haviam ruído, uma nova ordem global havia se instaurado, exigindo obediência absoluta a um sistema unificado, com promessas de paz e progresso. Mas por trás de hologramas e discursos de tolerância, havia um controle implacável. Lia vivia em uma das poucas comunidades secretas chamadas Abrigos da Promessa, inspiradas em Salmo 91, um lugar onde poucos fiéis se reuniam para orar, estudar a palavra e se proteger dos sistemas de vigilância do regime. Seu pai, Josias, havia sido preso anos antes por se recusar a aceitar o selo de identidade global que dava acesso a alimentos, transporte e trabalho. Desde então, Lia se tornara uma voz firme entre os refugiados espirituais. Ela carregava consigo uma Bíblia antiga, escondida dentro de uma moldura digital com aparência de tablet. Poucos sabiam que aquele livro era a base de sua força. O mundo estava entrando no que estudiosos chamavam de a Grande Tribulação. Os sinais eram inegáveis, a fome aumentava, epidemias estranhas surgiam, o clima enlouquecera. Mas o que mais apavoravam eram os fenômenos inexplicáveis nos céus, luas vermelhas, estrelas cadentes em massa e o estranho apagão solar que havia durado 3 dias. A mensagem nos noticiários era clara. A nova humanidade está nascendo. Os que resistem são uma ameaça à harmonia global. Certo dia, Lia recebeu uma mensagem de rádio criptografada. A palavra precisa ser lida na Torre do Leste. O tempo se aproxima. Leve Apocalipse 14. Era insano. A Torre do Leste era o centro do sistema de controle digital, onde as mentes da nova ordem transmitiam propagandas e diretrizes. Mas Lia sabia, era uma missão divina. Com a ajuda de Caleb e Naamá, seus irmãos de fé, ela iniciou a jornada atravessando ruínas urbanas, passando por checkpoints com drones de reconhecimento e sensores térmicos. Eles avançavam orando com as palavras do Salmo 121. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não dormirá. Durante a caminhada, encontraram outras pequenas comunidades, escondidas sob as terras secas, onde crianças ainda recitavam os ensinos de Jesus e velhos profetas. Eles diziam que uma última chance estava sendo dada ao mundo e que um grupo ousado anunciaria a verdade diante das nações. Ao chegar à torre, no dia exato em que um sinal global seria transmitido, Lia foi capturada e levada para interrogatório. Mas algo surpreendente aconteceu. Um dos guardas, chamado Elior, reconheceu o versículo em sua pele, um trecho de Apocalipse 3:10 tatuado por seu pai em sua infância. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Elior hesitou, seu coração estava dividido. Desde criança ouvira a palavra, mas a apagara por medo.
Ao ver Lia, foi como se um véu caísse de seus olhos. Ele a libertou e juntos subiram à sala de transmissão. Lia leu com voz firme. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, dizendo com grande voz: temam a Deus e deem-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. AP 14, 6-7. A transmissão foi interceptada por minutos, mas o suficiente para que milhares ao redor do mundo ouvissem. Redes de resistência se despertaram, a palavra havia sido semeada. Dias depois, a perseguição aumentou, mas algo sobrenatural aconteceu. Multidões começaram a sonhar com o retorno de um rei montado em cavalo branco, com olhos como fogo e voz como o som de muitas águas. AP 19, 11-16. Pessoas abandonavam o sistema, destruíam os selos e corriam em direção aos abrigos da promessa. Lia nunca viu o fim da história com seus olhos terrenos. Foi capturada novamente, mas suas últimas palavras ecoaram: Cristo está às portas, despertem, corram para o refúgio eterno, o Rei vem. Anos depois, a terra tremeu como nunca. O céu se abriu como um rolo, e aquele que muitos haviam esquecido apareceu em glória. Os que guardaram a fé foram selados, e a nova Jerusalém começou a descer dos céus como prometido.